Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Hoje eu entrei um pouquinho atrasado, mas é sexta-feira, estamos começando a live, né? O Momento Bom Samaritano. Oi, Denise, tudo bem? Paz e bem. Frei Paulo, que surpresa boa, Frei Paulo. Paz e bem, Frei Paulo. Sabe, Denise, Frei Paulo é da comunidade São Francisco na Providência de Deus. É um grande amigo meu, Djalma, Doraci, paz e bem. Eu sou muito grato a Frei Paulo, sabe, pessoal, porque a minha experiência, boa parte, se não quase toda a minha experiência com os irmãos privados de liberdade passa por Frei Paulo, né? Sim, então para mim isso é muito importante. Guilherme, paz e bem, Guilherme. Né, a gente começou a visitar os presos e continua até hoje, né? Até inclusive a ida. Hoje, quando atendo por telemedicina, eu atendo associado ao grupo, né? A comunidade do Frei Paulo. Então, quando eu vejo com muita alegria, né? Hoje eu estou muito contente. Oi, Fátima, paz e bem. Estou vendo aqui Guilherme, né? Guilherme Lopes, né? Da Pastoral da Saúde, né? Paz e bem, Guilherme. Sabe, o Guilherme é um amigo da Pastoral, uma pessoa que um exemplo para a gente, sabe? Maria Alice, tudo bem, Maria Alice? Paz e bem. Hoje eu estou muito contente, hoje a gente está à beira, né? Amanhã são 200 lives, hoje são 199, né? Guilherme, estamos juntos, sempre, Guilherme, sempre, né? Paz e bem, Maria Alice. Sabe, pessoal, hoje acabei de pôr, pouco antes de vir para a live, eu coloquei mais um postzinho com mais um parágrafo da doutrina social da igreja, né? É até interessante que eu comecei a colocar a doutrina social da igreja e pouco depois nossos bispos começaram a nos orientar a ver a doutrina social da igreja para escolher os candidatos, né? Então, parece assim, eu fico contente porque mostra que eu estou antenado com a igreja, né? Rita, paz e bem, Rita. Fátima, paz e bem. É bom quando a gente olha assim, né? Eu falo de vez em quando, eu vejo, falo até com a minha esposa, né? Olha, o Papa falou isso. Tá vendo, amor? Eu tô antenado com o Papa, né? Ou então, como eu tenho visto agora, os bispos do Leste 1, né? E é bom que a gente tem falado dessa coisa da doutrina social da igreja. Eu apresentei primeiro os princípios, né? Agora estou apresentando os valores e em breve eu vou começar a tocar em outros pontos, né? Todos eles estão no meu WhatsApp, estão no meu Instagram, no meu Facebook e no meu Twitter. Tá? Se alguém quiser receber esses posts pelo WhatsApp, me manda uma mensagem, tá? Né? Bernardo, eu quero receber, tá? Que eu passo também a mandar pelo WhatsApp. Né? Porque, se vocês olharem, o post não tem nenhum nome, nada meu. Porque não é para ser importante dizer que é meu. O que é importante é que as pessoas conheçam a doutrina, né? E possam se guiar pela doutrina. Verdade, Bernardo, sintonia. Guilherme, eu acho que a gente tem que ter sintonia, sabe? Eu vivo dizendo que a nossa fé é uma fé de uma comunidade, né? A oração que Jesus nos ensinou fala em Pai Nosso, né? Professor Plínio, que emoção! Vocês não conhecem o professor Plínio, foi meu professor de cardiologia, né? Ontem foi dia do professor, eu lhe dou meus parabéns atrasado, professor Plínio. Pessoa maravilhosa, né?
Temos um episódio da nossa vida que ele me deu uma bronca, eu saí chateadíssimo da bronca que ele me deu, mas no dia seguinte eu atendi a bronca dele e acho que muito do que eu, assim, da postura que eu tenho na vida hoje, em parte, não dizer muito não, mas uma parte boa, é por causa dessa bronca. Vocês veem que um professor pode fazer diferença na vida da gente, né? Por isso que a gente devia valorizar muito eles, todos, né? E eu digo, quanto mais cedo o professor é, mais ele tinha que ser valorizado. Bom, pessoal, vamos começar, porque hoje o negócio pega. Vamos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram, ao ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro aos seus discípulos. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo que tiveres dito na escuridão será ouvido à luz do dia. E o que tiveres pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isso. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vende 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo o cabelo das vossas cabeças estão contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. E enquanto eu estava lendo, Daniel Reis entrou. Ô Daniel, paz e bem. Sabe, pessoal, essa passagem tem uma coisa que é estranha, que é o fermento, né? Porque vocês já ouviram Jesus falar aqui que o reino de Deus é como fermento na massa, né? Eu, de vez em quando, digo, nós temos que ser fermento na massa, né? Mas Jesus manda tomar cuidado com o fermento dos fariseus. O que tem aí com essa história de fermento, né? O que Jesus está trazendo com fermento e por que eu acho que isso é importante, né? Pessoal, acho que todo mundo aqui já viu o fermento agir, né? Você joga o fermento na massa e o que acontece? A massa muda. Você joga fermento lá no pão, né? Você colocou água, sal, colocou trigo, aí você joga o fermento muda. Então, o fermento tem esse poder, ele tem o poder de mudar aquilo aonde ele é misturado, né? Esse é a grande função do fermento. O fermento em si tem um gosto horrível. Vocês já provaram o fermento? Já pegaram, meteram o dedo aqui, puseram fermento na língua de vocês? Não façam isso, tem um gosto horroroso. Mas vai comer um bolo sem fermento. Vai comer um pão sem fermento, né? Tudo o fermento ajuda, porque ele transforma, ele muda. E aí Jesus faz um paralelo, porque ele diz que o reino de Deus é como fermento. Mas ele fala para vocês, tomai cuidado com o fermento dos fariseus. Entende? Entende isso? Olha, vocês têm que ser fermento, mas vocês têm que tomar cuidado com o fermento dos fariseus. Porque se o fermento dos fariseus entrar em vocês, ele vai mudar vocês.
Como se o fermento de Jesus entrar em vocês, ele vai mudar vocês. Mas que fermento é esse que Jesus está falando, que os fariseus usam e que é perigoso? É a hipocrisia. Oi, Diane, paz e bem. É a hipocrisia. E olha, eu falo hipocrisia assim, porque hipocrisia é um perigo, pessoal. É um perigo. E tem um monte de gente que já foi tocada pelo fermento do fariseu, que é a hipocrisia. Né? E esse que é o grande problema, esse é o grande risco para nós. Tá entendendo? E aí a gente tem que fazer uma reflexão. Por que o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, é um perigo? Sabe, pessoal, pouco antes de começar a live, eu falei que eu estava falando dos valores da doutrina social da igreja. E um dos valores é a verdade. Né? Aliás, a verdade é tão importante que Jesus se define: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade é muito importante. E a verdade é uma característica daqueles que seguem a Jesus. Qualquer pessoa que segue a Jesus, qualquer pessoa que quer viver como Jesus nos disse que deveríamos viver, ele deve viver pela verdade. Ela deve viver pela verdade. Mas existe o outro fermento, que é o fermento da hipocrisia. Aquele fermento que faz que você pareça ser uma coisa, mas não é. Aquele fermento onde você se diz uma coisa e você não é. E esse fermento, ele é um perigo. Porque ele começa a te dar um valor, um prestígio, uma posição, e cada vez mais você muda a sua vida pelo fermento. Então você começa a dizer assim: eu me preocupo com a vida de todas as pessoas. Mas na verdade, você só se preocupa com a vida de algumas pessoas. Eu sou um homem honesto, nunca roubei nada. Mas na verdade, você rouba. Dizer a verdade vos libertará, disse Jesus. Sim, sim, Fátima. A verdade é uma máxima da vida de Jesus. Né? Mas o que ele fala aqui é o outro fermento, é o fermento da hipocrisia. E aqui, pessoal, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa, porque as pessoas às vezes leem a Bíblia de uma forma muito fundamentalista, de uma forma muito assim, está escrito isso aqui, é isso aqui que eu tenho que falar. Né? Então aqui, por exemplo, Jesus fala assim: nada há de escondido que não venha a ser revelado, nada há de oculto que não venha a ser conhecido. Né? E fala assim: o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Pessoal, a gente tem que entender muito bem isso, para que a gente não deixe se levar para uma leitura fundamentalista, uma leitura que subverte, que tira todo o sentido dessa informação que Jesus colocou para a gente. Vamos entender bem. No nível pessoal, pode existir segredos que precisam ser mantidos. Entendam bem. Né? Vocês sabem que eu sou médico. Né? Eu sou médico, professor Plínio, meu professor de cardiologia que está assistindo essa live, também é médico. Ele e eu, às vezes, pela nossa profissão, aprendemos ou temos acesso a um segredo do paciente. Né? Esse segredo faz parte da intimidade dele e não vai produzir mal nenhum em ficar oculto. Então não tem problema, isso pode ficar oculto.
Ah, nós vamos fazer uma festa surpresa de aniversário para uma pessoa. Isso não pode haver segredo. Pode, não tem problema nenhum, vai ser legal para a pessoa vai ficar contente. Né? Um de vocês que seja advogado, né? O cliente revelou uma coisa para vocês vão manter o segredo, porque é assim que as coisas estão estabelecidas para que o bem seja feito. Então não há problema nenhum. Né? Um casal, ela está grávida, eles estão contentíssimos, mas eles não querem falar ainda, querem aguardar, dar algumas semanas para ficar tudo bem e tal. Ótimo, não tem problema nenhum. Não é desse segredo que Jesus está falando. Não. Jesus está preocupado com os segredos que são contrários ao bem da comunidade. Sabe, pessoal, um dos princípios da doutrina social da igreja é o bem comum. Né? É aquilo que faz parte do necessário para que todos tenhamos vida plena, porque a igreja não acredita numa vidazinha. A igreja acha que nós temos que ter vida plena, vida com saúde, com educação, né, de qualidade, os dois, um bom transporte, uma moradia decente, tenhamos alimentação. Aliás, hoje é o Dia Mundial da Alimentação, né? Nós devemos ter e lutar para que todos tenham boa alimentação. Não é comida. Não é comida. Né? Vamos entender bem. As pessoas estão comendo. Não é qualquer comida. Não é qualquer comida. As pessoas têm que comer comida de qualidade. Tem gente hoje que vive de resto de comida, ou vive de caridade dos outros, ou vive de umas cestas básicas de péssima qualidade. Não. O que nós queremos é que as pessoas tenham alimentação, comida balanceada, de boa qualidade, que possam levar à saúde. Ah, Bernardo, você está pedindo muito. Eu sei, estou pedindo e vou continuar pedindo, porque eu sigo a Jesus e a dignidade do ser humano é algo que a gente não negocia. A vida humana é algo que a gente não negocia. A gente vai sempre defender. Então, o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: não pode haver um segredo que seja ruim para a comunidade. Então, não pode haver um segredo que seja ruim para a comunidade da igreja. Não pode haver um segredo que seja ruim para a comunidade da família. Não pode haver um segredo que seja ruim para a comunidade do trabalho. Não pode haver um segredo que seja ruim para a cidade que a gente vive. Se há esse segredo, nós devemos falar, nós devemos apontar, nós devemos gritar. Isso está errado. Olha, isso não pode. Nós devemos revelar as hipocrisias. É claro, pessoal, a gente até falou isso ontem, né? Quando eu falei que os profetas são os porta-vozes da salvação, a gente sabe que quem vai agir contra a hipocrisia vai ter problemas. É por isso que Jesus vira e fala: não tenhais medo, vós valeis muito mais que pardais. Não tenhais medo daquele que pode destruir teu corpo, mas não pode destruir tua alma. Não se enganem. Só uma pessoa pode levar a sua alma para o inferno. Só. Só existe um ente em todo o universo que pode levar a sua alma para o inferno. Vocês sabiam disso? Sabe quem é? Vocês mesmos. Se vocês se deixarem levar pelo fermento do fariseu, que é a hipocrisia, se vocês se deixarem levar pelo andar do mestre da lei, que impõe fardos terríveis às pessoas, né? Se você se deixa levar pela posição fratricida de Pôncio Pilatos, que lava as mãos enquanto os outros estão morrendo, se você odeia a vida como Herodes, você está caminhando, né? Você está jogando a sua alma fora. É isso que você tem que ter medo. Agora, se você eu não vou aceitar o fermento do fariseu. Eu não vou aceitar a postura
de Herodes, de Pôncio Pilatos, eu não vou ser um mestre da lei. Eu vou proclamar a todos que todos os homens e todas as mulheres são meus irmãos, quem sejam, de onde estejam, do seu sexo, da sua qualidade social, do local onde mora, do gênero, do trabalho, do que for. Ele é meu irmão, ela é minha irmã, ponto. E eu me relacionarei com eles baseados na verdade, não na hipocrisia. O meu fermento é o fermento de Jesus, é aquele fermento que, misturado na massa, cria vida, cria amor, cria justiça, cria fraternidade. Esse é o fermento que pode mudar a sua vida. E pode mudar a sua vida no sentido da vida. O fermento do fariseu, que é a hipocrisia, só leva à morte, só leva à destruição. Desse você deve fugir. É por isso que Jesus fala com tanta clareza. Tenham cuidado com o fermento do fariseu. Não deixe que essas coisas estranhas, mexam com você. Não deixe que essas coisas estranhas comecem a mudar o seu ser, porque é isso que o fermento faz. Ele muda a gente. Nós precisamos sim do fermento, mas nós precisamos do fermento de Jesus. Nós não podemos chegar perto do fermento dos fariseus. Então, assim, essa talvez seja a maior e mais importante mensagem dessa semana. Tá? A maior e mais importante mensagem dessa semana é essa. Escolha o fermento certo. Escolha a forma de viver certa. Busque entender muito bem a escolha que você está fazendo. Não ajam nunca assim de uma forma, vamos dizer, simplista. Se você realmente precisar ter um segredo, vocês podem ter. Façam essa regra. Olhem e pensem assim. Esse segredo, ele tem alguma coisa de ruim para os outros? Ou ele só vai fazer mal para eu e para essa pessoa, se ele for revelado? Porque existem coisas que têm que ser reveladas. Existem coisas que nós temos que mostrar ao mundo. Então, existem situações, por exemplo, de vez em quando eu falo às pessoas, eu não aceito a forma como nós tratamos os presos. A nossa sociedade não quer justiça, a nossa sociedade quer vingança. De vez em quando eu falo, hoje, o maior problema que nós temos na assistência à saúde, no SUS, nesse país, é que aqueles que gerenciam o SUS não querem que ele funcione. Esse é o maior problema. Porque se eles quisessem, ele era muito bom. Quando eu falo, por exemplo, da educação, eu penso assim, coitado dos meus amados professores. Eles querem dar a melhor formação possível aos seus alunos, mas não é humanamente. Eles têm um limite humano, eles não podem trabalhar em 3, 4 empregos, saindo para várias escolas. Eles precisam estar numa escola só. E a sociedade não está preocupada em educar todo mundo, ela está preocupada em educar apenas a elite. Porque se nós realmente estivéssemos preocupados em educar as crianças deste país, no meio dessa grave situação da epidemia, nós não teríamos ido para a internet. Nós teríamos pego horário na televisão, dado aula pela televisão. E os alunos tiravam a dúvida pelo telefone, ligando a cobrar para a gente. Tá? Bernardo, você vai ficar falando disso? Vou.
Porque denunciar o erro é função nossa. Nós que seguimos a Jesus não podemos compactuar com o que está errado. Nós devemos sim ir para o alto do telhado e gritar. Não vai subir no telhado, pelo amor de Deus, pessoal. Não é para subir no telhado e gritar, porque vai que vocês caem de lá, vão dizer que fui eu que mandei. Mas nós podemos sim fazer como eu estou fazendo agora, falando para vocês sobre isso. Vocês podem e devem se posicionar contra o que é errado. Tal coisa está errado, está errado. E algumas coisas podem até estar dentro da lei e estar errado. Metaforicamente, exatamente. Eu estou falando metaforicamente. O Daniel me ajudou, é uma metáfora, tá? Não é para fazer isso. Mas é sim, para dizer, está errado. Ah, Bernardo, mas está dentro da lei. Mas então a lei está errada. Se a lei põe em risco a vida do meu irmão, da minha irmã, a lei está errada. Se a lei leva a pessoas a não terem casa, e teve muita gente que perdeu a sua casa no meio dessa crise da epidemia, a lei está errada, né? A escravidão era legal. Sim, a escravidão era legal, muito bem lembrado. A apartheid era legal, né? A segregação nos Estados Unidos era legal. Tudo isso era legal, o que não quer dizer que é certo. E essa é a diferença entre nós. Nós que seguimos a Jesus vamos lutar pelo que é certo. Vamos encher o nosso pulmão e gritar. Isso está errado. Não é assim. Mas, Bernardo, e será que eu vou estar certo? Se você tem dúvida, busca a doutrina social da igreja. Está lá. Na dúvida, procura a doutrina. A doutrina está lá para isso. Você vai lá na doutrina, você vai ver o que a igreja fala sobre sindicato, o que a igreja fala sobre greve, o que a igreja fala sobre defesa da vida, sobre desarmamento, sobre guerra, né? Sobre reforma agrária, sobre educação, sobre liberdade, sobre justiça. Pessoal, tem de coisa para a gente ler ali. É uma grandeza. Agora, lembre-se o seguinte, acima de tudo, antes de qualquer coisa, busquem o Evangelho, entendam o Evangelho. Que isso é o essencial. Escolham sempre o fermento certo. O fermento do amor, da justiça, da liberdade e da beleza. Com isso eu garanto que vocês terão o fermento da vida. Amém? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso, né? Não sei se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se alguém quer acrescentar alguma coisa, né? Se alguém acha que eu falei besteira, fico pensando. Fátima, amém, obrigada. Daniel, fico pensando se alguns católicos conhecessem a doutrina social da igreja, ia ser bastante interessante. Daniel, eu concordo muito, eu sempre falo isso. Djalma e Doraci também estão falando amém. Eu sempre falo isso. Fátima também está falando amém. Sabe o que eu passei a fazer? Eu passei a colocar alguns cardzinhos, que agora é card. Aprendi o termo, é card. Fiz uns cardzinhos, onde eu coloco um parágrafo do compêndio da doutrina social da igreja, e eu faço um texto, assim, 2, 3 linhas. Mas eu quero que a pessoa leia aquilo. Então ela vai ler sobre o princípio da solidariedade, sobre a destinação universal dos bens, o princípio do bem comum, o princípio da subsidiariedade, o valor da liberdade, o valor da justiça, o valor da verdade, né? E eu estou pondo isso, né? No Instagram, no Twitter, no Facebook, quem quiser, me manda mensagem no direct que eu vou passar a mandar pelo WhatsApp. Acho que a gente tem que difundir a doutrina, porque é muito importante. Fátima está dizendo que foi muito esclarecedor. Muito obrigado, Fátima, muito obrigado. Saibam, pessoal, assim,
eu faço essa live, eu comecei fazendo essa live, sendo uma coisa, poxa, eu não estou falando do evangelho para as pessoas, eu queria falar um pouco. Aí um colega meu, Bernardo, vai lá, né, e faz uma live. O Guilherme está falando, muito bom, Bernardo, informar corretamente é libertador. É verdade, Guilherme, eu não havia pensado nisso, mas é verdade. Reis, função social da propriedade, exemplo está na Constituição por conta dessa exatamente a função social da propriedade, né? Pessoal, isso, por exemplo, outro dia veio Bernardo, o Papa Francisco disse que a propriedade não vale nada. Não, ele disse que a propriedade privada não é um bem objetivo. E não foi ele que disse isso, está na doutrina social da Igreja, se bobear, mais de um século. E essa questão é importantíssima, né? É como a gente... Aqui o rei está pondo até interessante de como nós podemos fazer a diferença, né? Está na Constituição que a propriedade tem que ter função social. De onde surgiu isso? Da doutrina social da Igreja, né? A união estável, né? Aquele princípio da união estável que tem na Constituição e que hoje em dia garante seguridade social para muitos homens e mulheres, né? Foi lobby da Igreja Católica, amigado com fé, casado é. Era o nome do lobby. Né? Eu me lembro que eu fazia campanha colhendo assinatura para isso. Né? Então, nós podemos fazer a diferença. Né? E assim, eu insisto em fazer essa live assim, com toda a minha dedicação possível, porque eu acho que a gente tem que informar corretamente, mostrar às pessoas o que é verdade. Né? Essa é a nossa função. É isso que nós temos que mostrar a todo mundo, encher os nossos pulmões e dizer o certo é isso, o que nós precisamos fazer é isso que vai trazer amor e tranquilidade a essa nação. Amor e tranquilidade à nossa vida. Né? Bom, pessoal, vou me despedir, vou deixar a minha bênção. Né? E amanhã, surpreendentemente, será a live de número 200. Ficaria muito contente se vocês pudessem dar um pulinho aqui, amanhã às 3h30, para a gente celebrar junto a live de número 200. Tá? Antes de sair, eu quero pedir que vocês deem um pulinho no blog do Gaioso, Diaconia da Palavra, blogspot.com. Vão lá ver o que ele escreveu. Vamos ver se ele escreveu alguma coisa que é diferente do que eu falei, ou que é mais provável, que vocês lucrem muito com a leitura da parte dele. Pessoal, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão, hoje eu vou pedir a intercessão de 2. Santa Edviges, porque tem muita gente precisando aí, né? E São Geraldo Magela. 2 pessoas maravilhosas. Por intercessão deles, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Rita, estamos juntos, amigo. Estamos mesmo, Rita. Você está praticamente desde o início, você está junto aqui. Eu agradeço muito a você, Rita. Aqueles que podem, fiquem em casa. Os que não podem, fiquem protegidos. Todos nós vamos usar máscaras. Isso vai acabar. Isso vai acabar. Até lá, fiquemos juntos e protegidos. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã, 15h30. Glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Sigam em paz e que o Senhor vos acompanhe. Até mais, até amanhã.